A esquerda está polvorosa com as declarações de Elon Musk contra o Supremo Tribunal Federal do Brasil. Segundo a esquerda, é um absurdo que um bilionário estrangeiro se meta no Brasil, que ele ouse, apesar de empreender e ser responsável por umas principais redes de comunicação, de liberdade de expressão do Brasil, que ele permita, que ele opine sobre decisões inconstitucionais que acontecem no país. Mas é a mesma esquerda que fica extremamente calada quando o Jorge Soros e ONGs internacionais vêm colocar dinheiro aqui no país. Quando o Macron manda dinheiro para Marina Silva lá no meio da selva. Aí eles ficam todos calados, quietos, eles podem. Quando é o Elon Musk simplesmente tutando a sua liberdade de expressão, aí eles ficam horrorizados. A verdade é que a esquerda é uma verdadeira tchutchuca de bilionário. Além do financiamento do Sleep Giants para impor censura e apoio a cancelamentos que acontecem no país, a organização não governamental, a ONG, de olho nos ruralistas, é utilizada como fonte de informação para deputados contrários à comissão parlamentar de inquérito do movimento dos sem terras. Recebeu essa ONG R$100 mil da Fundação Open Society. Sabe financiada por quem? Por ninguém menos que George Soros. Inclusive a Renata Boulos, irmão do invasor de terras, é a responsável pela captação de recursos das ONGs. A Open Society transferiu recursos para a Associação Terra e Liberdade, razão social da ONG, em 2021. As informações, inclusive, constam do site da fundação. São públicas para quem quiser ver. Só que o maior segredinho para a esquerda, que adora essas ONGs e adora George Soros e assiste Globo News, abraça a árvore e aplaude o sol, é que o sujeito acumula um patrimônio de 8 bilhões de dólares. Ele é um dos poucos bilionários do planeta. E esse bilionário, ele age através da Open Society, da Ford Foundation, para, de alguma maneira, interferir em outros países, diretamente na política, claro, sempre direcionado à esquerda. Ele é o responsável por pautas como aborto, ideologia de gênero, MST, censura, perseguição ideológica, desencarceramento, ou seja, tirar bandido da cadeia e pôr na rua, desarmamento civil, ou seja, tirar o bandido da cadeia, pôr na rua e largar a população desarmada para ser roubada por eles, liberação de drogas e sim, tudo que destrói a sociedade. O George Soros é uma pessoa que se tornou bilionária para simplesmente destruir o mundo, destruir o país, destruir por onde ele passa e financiar outras pessoas tão vis quanto ele para destruírem as próprias nações. Só a título de curiosidade, a Open Society Foundation tem cerca de 1.800 funcionários em 35 países e o orçamento atual é de US$ 1 bilhão. Seus tentáculos também estão no Brasil, conforme informa os estudos nacionais. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, recebeu 350 mil da Open Society em 2016. A fundação também apoia a agência pública, que vem fazendo uma verdadeira blitzkrieg, uma vigilância em todos os blogs e perfis que de alguma maneira tenham ligação conservadora e emitam essas opiniões. Porque não basta eles difundirem as ideias deles, não, eles têm que atacar quem pensa diferente. A Fundação Ford, inclusive entidade cuja missão é propagar a justiça social ao redor do planeta, distribuiu 180 milhões no Brasil entre 2006 e 2021, uma verdadeira fortuna, justamente com a finalidade de subverter a política e a família brasileira. Apenas a título de curiosidade, em 15 anos, 293 entidades, sempre ligadas à esquerda, receberam recursos da associação. E aqui, um dos maiores favorecidos inclui entidades pró-aborto, legalização de drogas, o fim da polícia militar, desencarceramento, defesa dos presos e direitos do LGBT. Ou seja, eles simplesmente atacam tudo aquilo que de alguma maneira vem a degradar a sociedade brasileira. E não para por aí não, tá? Entre os destinatários encontra-se inclusive a Associação Brasileira de Magistrados, mas principalmente a CUT. A Central Única dos Trabalhadores. Sabe aqueles sindicalistas, aqueles vagabundos que dizem lutar pelos direitos dos trabalhadores, mas lutam pela própria mamata? Pois é, eles mesmos, que às vezes vêm aqui na Câmara encher o saco em votações importantes, lutando sempre pelo retrocesso. No período de 2016 a de 2019, a Associação Brasileira, a organização brasileira que mais recebeu direitos da Open Society foi a Associação de Direitos Humanos em Rede, hoje é o Conecta Rede, recebeu 2,3 milhões. Já o Instituto Sou da Paz, que defende o desarmamento da população, recebeu 1,8 milhão. É aquela ONG que fez campanha para o desarmamento, mesmo a população votando contra no referendo do Lula em 2005. O Instituto Débora Diniz, conhecido como Instituto ANIS,
foi beneficiado com 245 mil dólares, tá? Foca nisso. A querida Diniz não representa nenhum perigo. Ela apenas defende o aborto, mente em estatísticas e processa quem desmente ela. É bastante interessante. Em 2020 e 2021, entre diversos beneficiados está Geledes Instituto Mulher Negra, que recebeu 2.441.873 doletas, que a grande função é vitimizar e colocar o negro como incapaz, aumentando ainda mais a separação entre a população brasileira. E aí existe o Sleep Giants Brasil, os amigos do Felipe Neto. É justamente aquela galera que ajuda o Felipe Neto na perseguição e cancelamento de pessoas. E apenas em 2023 eles receberam 100 mil reais de George Soros. Outra empresa do bilionário é a Open Society Foundation. Em 2022 enviou 400 mil, cerca de 2 milhões de reais, para a associação mantida por Maiara Stelle, Leonardo de Carvalho Leal e Humberto Ribeiro. Além do conglomerado de George Soros, são outras 45 entidades que atuam diretamente aqui no Brasil. Não é de hoje que o George Soros atua no país. Desde 1990, a Fundação FOD reconheceu que a legalização do aborto e o oferecimento de serviços de saúde para mulheres que queiram assassinar seus filhos é um direito. É uma política pública, e eles passaram então a defender essa bandeira. E, inclusive, dentre as pautas, não era apenas encorajar o aborto e oferecer o atendimento, mas sim desmotivar as famílias a terem filhos. Eu fico pensando que tipo de política é essa que quer, de alguma maneira, completamente acabar com a formação da célula máter da sociedade, que é justamente a família. Aí depois vem o Lewandowski falar que o Lula defende a família. E para que isso acontecesse, eram necessárias algumas medidas, algumas simples, como propaganda, outras alterações em contratos sociais, inclusive a emancipação da mulher no mercado de trabalho, fortalecendo cada vez mais e acabando com a moralidade das relações sexuais, com a introdução da ideia do aborto como se fosse um direito. Ou seja, o direito de matar. Então, para que isso acontecesse e fosse realizado, foi criado pela Fundação FOD, em 1990, a nova estratégia de direitos sexuais e saúde reprodutiva. Graças ao trabalho de grupos feministas, financiados pela Fundação FOD, coordenados pela socióloga Adriane Germain, integrante da fundação, a ONU, meu amigo, aderiu ao programa estabelecido pela Fundação FOD, segundo as conferências de Cairo, em 1994, Pequim em 95 e Glasgow em 96. A estratégia adotada, com a completa degeneração sexual e imoralização de praticamente tudo, deu certo e hoje o aborto passa a ser permitido em diversos locais do mundo. Sabe onde não funcionou? Na América Latina, onde as taxas de rejeição são completamente altas. Então vem o STF para tentar de alguma maneira legislar sobre o assunto e impor isso goela abaixo de todo mundo. Na prática, apenas duas coisas impedem os planos dos avanços de George Soros e Rockefellers no país: a família e a religião.